Timidez. Sem sombra de dúvidas, esse é um termo bem conhecido popularmente e por muito tempo foi a resposta rápida e fácil para classificar qualquer pessoa que fosse mais afastada do convívio social ou que não tivesse a mesma interação que pessoas mais extrovertidas normalmente teriam. E por mais que depois o termo introversão viesse a cair no vocabulário popular, as coisas não mudaram tanto assim, já que até hoje tem quem trate o termo introvertido apenas como uma variação do conceito de tímido. É como se fosse apenas uma possibilidade a mais de se dizer a mesma coisa. Mas não é. Para a surpresa de muita gente, essas duas palavrinhas carregam conceitos diferentes. Vamos lá, o tímido é alguém que sente uma certa dificuldade em se relacionar ou de se expor publicamente, e geralmente isso está atrelado a uma insegurança com relação ao que os outros vão pensar sobre ele. Pessoas tímidas muitas vezes sentem que estão sendo julgadas constantemente por todos, e por acabar sentindo um desconforto, ansiedade ou inibição quando são expostas a um contato social ou quando elas têm que interagir com outras pessoas, elas acabam buscando afastamento como forma de evitar esse problema. Enquanto a pessoa introvertida é alguém que prefere estar só e gostam mais de realizar atividades individuais. E a sacada aqui está nas palavras preferir e gostar. Porque os introvertidos, ao contrário do que muitos pensam, apesar de gostarem de menos exposição, de se manterem mais isolados e de serem mais quietos, como uma parcela das pessoas tímidas, eles não têm problemas em se relacionar com outras pessoas, de se expor publicamente ou de realizar tarefas coletivas. Muitos até se saem muito bem nessas situações. A questão aqui é que eles apenas se sentem melhor estando sozinhos e muitas vezes só não fazem muita questão de interações coletivas de forma constante. O isolamento ou o jeito fechado deles não é uma consequência do medo ou por não gostarem da ideia do convívio com outras pessoas. Se trata apenas de uma questão de preferência. O que para os tímidos já funciona de um jeito diferente, muitos até sentem vontade de se relacionar com outras pessoas de uma forma melhor ou de ter a mesma desenvoltura que o fulano que é extrovertido. Mas o problema é que eles simplesmente não conseguem, por conta do bloqueio mental de que todos estão julgando sobre tudo. E como pessoas tímidas tendem a ser o tipo de pessoa que se importa demais com o que as pessoas acham e pensam sobre ela, isso acaba gerando muita insegurança e medo nelas. Mas isso não é um padrão fixo. Pessoas inteiramente tímidas, introvertidas ou extrovertidas podem existir, mas também é comum que algumas dessas características se apresentem juntas na personalidade de uma pessoa, desde que elas não sejam características opostas uma da outra, como é no caso do introvertido e do extrovertido. Mas vamos dar logo alguns exemplos. Nem sempre o tímido vai ser só esse estereótipo da pessoa que não consegue se relacionar com facilidade ou de se expor de alguma forma. Às vezes vamos ter pessoas que até fazem parte de um grupo de amigos e lá elas conseguem ser bem descontraídas e leves. Talvez você nunca fosse desconfiar que essa tal pessoa fosse uma pessoa tímida. Mas aí nós mudamos de cenário e, por exemplo, quando o assunto é se tornar foco das atenções, é a timidez que acaba se destacando. O que muitas vezes fragiliza o desempenho da pessoa em uma apresentação importante, numa entrevista de emprego ou até mesmo impede que ela levante a mão na sala de aula para tirar uma dúvida, porque naqueles poucos minutos de interação com o professor, ela também seria o foco da sala inteira. E aí vem toda aquela questão de pensar, o que será que eles vão pensar de mim? Ou então, minha pergunta deve ser muito idiota, então é melhor ficar calado. E inevitavelmente esse tipo de coisa acaba inibindo essa pessoa nessas situações. Esse tipo de pessoa que eu acabei de descrever são chamadas de tímidas extrovertidas, que se saem bem em alguns cenários e chegam até a passar a ideia de que são pessoas bem extrovertidas e que não teriam nenhum tipo de problema com interações sociais, coletividade e em ser o foco das atenções. Mas em outros cenários é a timidez que se sobressai, o que pode acabar afetando essa pessoa de alguma forma. Temos também quem chamam de tímidos introvertidos, que eu, um profissional licenciado e graduado em psicologia, não levo muito em consideração, porque no meu ver são só pessoas que juntaram o útil ao agradável. Não que você tenha que levar as palavras útil e agradável tão ao pé da letra. Esse tipo de pessoa se caracteriza pela sua dificuldade de sociabilizar ou de se expor de alguma forma, que no caso seria o seu lado tímido, mas elas também gostam de serem mais reservadas ou isoladas, que no caso seria o seu lado introvertido. Mas brincadeiras à parte, particularmente eu acho que a existência dessa classificação se deve por causa das pessoas tímidas que sofrem por serem isoladas. No caso dessas pessoas, elas até gostariam de serem mais comunicativas e interativas, mas lidam constantemente com um bloqueio que as impede de ser assim. Hoje em dia eu sou uma pessoa bem introvertida e no geral não tenho muitos problemas com interações com outras pessoas. Na verdade, valorizo bastante isso. Mas ficar mais na minha e ser mais reservado é mais a minha praia. Talvez isso até explique porque minhas redes sociais são tão abandonadas. Mas
Mas nem sempre foi assim. Lá no início, quando eu era só um pequeno pentelho, eu era bem tímido. Tímido ao ponto de uma apresentação do Dia das Mães, eu, ao invés de me apresentar que nem uma criança normal, acabei decidindo que era uma ótima ideia passar a apresentação inteira com o papel de "Te amo, mãe" na frente da minha cara, só pra não fazer contato visual com a plateia dos pais que estava na minha frente. E claro que essa foi uma ótima ideia, porque eu não podia só focar na minha mãe e evitar de ser o único mongol se escondendo atrás de uma folha de papel na gravação da apresentação da turma. É um sentimento de vergonha e de desgosto ao mesmo tempo que não dá nem pra descrever. Vergonha! Com o tempo, eu acabei melhorando bastante. Minha timidez nunca foi algo tão alarmante, e por isso não me gerou bloqueios muito difíceis de quebrar. A escola mesmo e as apresentações me ajudaram bastante a trabalhar essa questão em mim, principalmente quando eu fui elogiado pela primeira vez no ensino médio por alguns professores por causa das minhas apresentações, o que sem sombra de dúvidas foi um baita de um incentivo para lutar contra a timidez e para tentar melhorar cada vez mais. Inclusive, já que estamos falando sobre isso, você não tem que se acomodar e se prender ao conceito do "eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer, eu tenho que me aceitar como eu sou". E essa questão é ainda mais importante quando falamos de pessoas tímidas, porque a timidez pode sim gerar diversos problemas para a vida de uma pessoa. Mas vamos separar as coisas. Se sua timidez é algo leve, que não te causa problemas e você sabe como lidar com ela, não é ela quem te domina nas situações, tá tudo bem. Ela é um aspecto da sua personalidade e se você não quiser, não precisa tentar desesperadamente corrigir alguma coisa com a ajuda de um profissional. E não, psicólogo não é coisa de maluco. Dá pra você tentar quebrar os seus bloqueios sozinho, apenas se colocando aos poucos nas situações de risco, é mais ou menos como tomar doses constantes de anestesias contra o medo. Inicialmente vai ser complicado, não tem muito como fugir disso, mas é a exposição ao medo de forma racional e pensada que vai te calejar ao ponto daquilo se tornar normal para você. Mas óbvio que fazendo isso de forma progressiva, com a ajuda de um profissional que vai trabalhar todas essas questões de forma específica e focada, provavelmente vai te ajudar a resolver isso com muito mais rapidez e talvez até com mais eficiência, porque ele vai ajudar você a se entender e vai seguir todo um trajeto pensado em você e na sua situação particular. Mas voltando, se sua timidez tem gerado problemas para você, como atrapalhar o seu desenvolvimento em apresentações importantes, te impedir de conhecer pessoas novas, de fazer amigos ou de conquistar algo que seja muito importante para você, aí sim, sem sombra de dúvidas, procurar a ajuda de um especialista vai ser essencial para superar essas barreiras. Você não precisa aceitar algo em você se esse algo te causa problemas e se você tem a possibilidade de corrigir. Ainda mais se tratando de questões psicológicas que podem gerar diversos outros problemas bem sérios, como ansiedade e, dependendo do caso, até mesmo a depressão. Mas Rafael, a timidez não é um traço da personalidade da pessoa? É, mas você não precisa conviver com um problema só porque você nasceu com ele, principalmente se tratando da timidez, que não é uma questão de preferência ou de gosto, como é com a introversão e a extroversão. É mais um bloqueio que muitas vezes te impede de fazer algo que você até gostaria de fazer, só que não faz por conta de uma barreira psicológica baseada no medo. E ao meu ver, não existem razões para você continuar convivendo com algo assim. Mas também não se enganem, introvertidos. Nem porque nós preferimos ser mais reclusos e isolados que nós devemos evitar o contato social com outras pessoas. Você não deve usar essa condição como desculpa para se enfiar em uma bolha longe de relacionamentos ou limitar ela apenas ao contato por meio das redes sociais. Interações são importantes, mesmo que o isolamento seja uma escolha sua. Saber manter o equilíbrio das coisas é importante. Saber interagir, como agir diante das pessoas ou de um público é importante. Sua preferência não é uma regra e sair da sua zona de conforto é essencial para manter o psicológico e o emocional saudáveis. Bom, eu gravei esse vídeo porque eu vejo que muitas vezes o tímido e o introvertido são classificações tratadas como se fossem a mesma coisa, e não, elas não são. Muito disso se deve por ambos apresentarem algumas semelhanças nas características, fora a falta de conhecimento básico sobre o assunto, que não costuma ajudar muito. Mas eu acredito que as coisas não param por aí. Não é novidade pra ninguém que adolescentes amam se espelhar em personagens de animes, principalmente nos Sasuke da
da vida. Até porque, querendo ou não, eles passam uma imagem muito maneira e descolada. E como pro Antônio, vulgo Toinho, que anda com a mão no bolso, senta igual o L, ri igual um pescotapa, corre igual Naruto, ser chamado de tímido é uma humilhação. De fato, o maior de nossos problemas, porque esse nome não passa nenhuma moral e respeito e não é nada intimidador. Por isso ele precisa de um nome que demonstre o quanto ele é legal e descolado. Até porque se ele é o Sasuke ou é no Koji, é óbvio que ele precisa de um nome imponente e sofisticado. É que mano é tímido o que, meu filho? Eu sou introvertido e é melhor não ficar me irritando demais não, porque senão... Ah, Chidori! Apesar disso ser um pouquinho engraçado, não, Rafael, não tem ninguém achando isso engraçado. Tem um fundinho de seriedade também, até porque eu já vi gente misturando introvertido até com fobia social, que é um estágio bem mais grave da timidez. Onde pra você não se trata só de um nervosismo que te atrapalha, mas de um pavor real por qualquer tipo de exposição ou de interação com outras pessoas. É uma questão bem sensível. E eles fazem isso porque acham um termo melhor do que o outro, ou porque ouviram seu youtuber favorito dando uma descrição bem errada sobre o que seria ser um introvertido de fato. Por mais que a gente tenha uma porrada de sites falando sobre o assunto, vários vídeos informativos no YouTube, e pô, até o Ruecat falou sobre isso, o cara literalmente desenhou o assunto, mas nem assim parece que resolveu. Inclusive, eu gostaria de salientar que apesar de existir de fato uma denominação para pessoas assim, o que dá nome a esse vídeo são justamente essas pessoas que são tímidas ou que sofrem de fobia social, mas que vivem se classificando como introvertidas por acharem que é tudo a mesma coisa ou que faz tudo parte do mesmo bolo. Mas vai com calma, não é bem assim que funciona. Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Esse vídeo serviu para ser mais um dentre muitos que explicam sobre esses termos e serviu também para falar um pouquinho sobre mim. Agora, se vocês quiserem falar um pouco sobre vocês e que traço de personalidade vocês possuem depois de ouvir a minha explicação, é só deixar aí nos comentários que eu vou gostar de ficar sabendo da vida de vocês. Eu prometo que não conto nada pra ninguém. Eu espero mesmo que eu tenha explicado cada coisa direito e não tenham ficado muitas dúvidas. Eu vou estar deixando aqui na descrição algumas das fontes da minha pesquisa, principalmente o vídeo do gostoso, seduzente, envolvente e gado Ruecat. Aí vocês dão uma conferida se ainda não viram, e se já viram, vejam mais uma vez, porque o Ruecat vale a pena ver de novo. Enfim, obrigado mesmo pra você que me assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E claro, ainda mais importante, não se esqueça de tomar banho.